Vamos lá, pessoal, para uma aulinha sobre as funções de segundo grau. Nessa aula de hoje, a gente vai fazer o estudo dos coeficientes. Mas antes de começar esse estudo, eu queria tentar relembrar com vocês o que é uma função de segundo grau. Uma função de segundo grau é uma função que pode ser escrita como um polinômio de segundo grau. Isso é, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Os coeficientes que a gente vai estudar vai ser a, b e c. Mais ainda, além de estudar esses três coeficientes A, B e C, a gente também vai fazer o estudo do discriminante. O que o discriminante vai dizer para a gente quando a gente for plotar o gráfico da função. Importante que você se lembre sempre. O A é o cara que multiplica meu x ao quadrado, o B é o que multiplica o x e o C é o cara que está sozinho, ok? Vamos começar, pessoal, fazendo o estudo do discriminante. Lembra que o discriminante ele é calculado como b ao quadrado menos 4ac. Depois de fazer essa conta aqui, se você encontra o discriminante igual a zero, isso vai dizer para você que o seu gráfico ele só vai ter uma raiz, ou seja, ele só vai tocar o ponto x em um único ponto, ok? Tanto assim como assim, tanto faz. Mas perceba que ele sempre está tocando o ponto x em um único ponto. Ele tem duas raízes. Perdão, não é uma raiz como eu falei anteriormente. Ele tem duas raízes. Mas as duas são iguais. Então a gente considera como se ele tivesse só uma, concorda? Se você tem dois números iguais, é como se você tivesse só um. Então, ele só vai tocar o ponto x em um único ponto, ok? Lembra como calcula o discriminante. b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. B é o cara que multiplica o x, A é o que multiplica o x ao quadrado e C é o cara que está sozinho. Então, quando o discriminante é igual a zero, você vai ter gráficos desse tipo aqui, que só toca o eixo x em um ponto. Lembra que o gráfico da função de segundo grau é uma concavidade. Quando o discriminante for negativo, quando o seu delta for negativo, o que você vai ter? O gráfico ele não vai tocar o eixo x em nenhum momento. Então, ele vai ficar aqui, ó, sempre acima do eixo x ou sempre abaixo do eixo x. Percebe que ele não toca o eixo x? E quando o delta, fez as contas lá, o delta for positivo, você vai ter o gráfico tocando o eixo x em dois cantos diferentes. Isso significa que você vai ter duas raízes reais diferentes, certo? Esse caso é o único que você tem as duas raízes diferentes. Percebe aqui, ó? Tocando em dois pontos. Então, discriminante igual a zero, você tem duas raízes iguais. Discriminante negativo, discriminante igual a zero, você tem duas raízes iguais, toca em um ponto só. Discriminante negativo, você não tem raiz real, então ele nem vai tocar o eixo x. E discriminante positivo, duas raízes positivas. Duas raízes positivas não, perdão, duas raízes reais. Então ele vai tocar o eixo x em dois pontos. Agora a gente pode fazer o estudo do coeficiente a, que é o coeficiente que multiplica o x ao quadrado. O que ele vai dizer para a gente? Quando a for igual a zero, você nem tem função, porque a função de segundo grau não é algo do tipo f de x igual a... Na verdade, tem função, mas não de segundo grau. F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Quando o a for zero, você vai cortar esse cara aqui. Corta ele. Excluindo ele, você vai ficar só com o bx mais c. Você fica com uma função de primeiro grau, uma função afim. Ok? Você vai ficar com uma função afim. Então, o seu gráfico vai ser apenas uma reta. Quando o meu a é positivo, esse daqui tem até um macetezinho para você lembrar. Quando o a é positivo, a concavidade da minha função é voltada para cima. Concavidade é como se fosse essa parte aqui de dentro da função. Quando o meu a é negativo, a concavidade da função é voltada para baixo. Então, o macetezinho para você lembrar é que o a positivo, carinha feliz. A negativo, carinha triste. E agora, o coeficiente b. O que ele vai estar dizendo para a gente, pessoal? Quando b, ele vai dizer como que o gráfico da função vai cortar o eixo y. Vamos tentar entender.
Quando b for igual a zero, o meu gráfico da função vai cortar o eixo y de forma constante. Ele passou aqui, ó, pelo y, não está nem crescendo e nem decrescendo, está de forma constante. Para outro caso, aqui, ó, ele corta o eixo y. Opa, aqui ficou como se estivesse decrescendo. Ele vai cortar o eixo y de forma constante. Quando o meu b for positivo, o meu gráfico vai cortar o eixo y de forma crescente. Percebe? Um ponto aqui, ele é menor do que um ponto depois, então ele cortou o eixo y crescendo. O mesmo jeito aqui. Ó, um ponto antes do eixo y está menor que um ponto depois do eixo y. E quando o meu b for negativo, obviamente ele vai cortar de forma decrescente. Ó, cortou de forma decrescente. Um ponto antes está sendo maior do que um ponto depois. Outro caso. Cortando de forma decrescente também. Um ponto antes sendo maior do que o ponto depois. Ok? Agora a gente tem um coeficiente c. O c é bem simples de se entender. O C é o ponto em que o seu gráfico vai passar no eixo Y. O B vai definir se está crescendo ou decrescendo. O C é exatamente esse ponto. Então, quando o C for igual a zero, você vai ter isso daqui. A sua função passando pelo eixo Y exatamente no ponto zero. Ok? Outro caso que você pode ter é isso daqui, ó. Passando pelo eixo Y exatamente na origem. Ok? Outro caso que você vai ter é quando o meu C for positivo. Se o C é positivo e o C é onde ele está cortando, então a função vai cortar o eixo Y em um ponto positivo. Lembra que o Y é positivo acima do eixo X? Então ela vai cortar o eixo Y acima do eixo X. Para outro caso, aqui, ó, cortou o eixo Y acima do eixo X. E quando o C é negativo, obviamente, ela vai cortar abaixo do eixo X. C negativo. A minha função está cortando o eixo Y, ó, abaixo do eixo X. Ok? Lembra sempre disso. O C é exatamente o ponto que a função está cortando o eixo Y. Abaixo do eixo X também. Então, pessoal, são só esses caras que você tem que lembrar. Discriminante A, B e C. Vamos só fazer uma recapitulação geral. O discriminante, como calcula? Delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Se ele for igual a zero, você tem uma raiz real. Dupla. Ela vai ser a raiz duas vezes, mas é só uma. É o mesmo número aparecendo duas vezes. Então ele vai cortar o eixo X em um ponto só. Ele toca o eixo X em um ponto. Quando o discriminante é negativo, você não tem raízes reais. Então, seu gráfico ele nem vai tocar no eixo X. Quando o seu discriminante for positivo, você tem duas raízes reais. Então, seu gráfico toca o eixo X, o eixo deitado, em dois pontos diferentes. Quando o A for igual a zero, você vai ter uma função de primeiro grau, porque você vai estar cortando isso daqui. Por isso que quando você está definindo uma função de segundo grau, uma função quadrática, uma das regras é que o A tem que ser diferente de zero. Quando o meu A for positivo com cavidade, aqui a parte de dentro da função voltado para cima, carinha feliz. Quando o A for negativo, com cavidade voltada para baixo, carinha triste. Sobre o B, quando o B for igual a zero, o gráfico ele corta o eixo Y de maneira constante. O gráfico corta o eixo Y de maneira constante. Quando o B for positivo, ele corta o eixo Y de forma crescente. E quando o B for negativo, ele corta de forma decrescente. E o C é o mais simples, que é exatamente o ponto onde o gráfico corta o eixo Y. Quando o C for igual a zero, ele corta na origem. Quando o C for positivo, ele corta em um ponto em que Y seja positivo, porque o C não é exatamente onde o gráfico corta o eixo Y. Se o C é positivo, então o gráfico está cortando o eixo Y em um ponto positivo. Então tem que ser um ponto em que o eixo Y está sendo positivo. E quando o C é negativo, o gráfico está cortando o eixo Y num ponto negativo. Então é isso.
pedir só para você deixar o like, comentar aqui se você ficou com alguma dúvida, o que você achou desse vídeo, se inscrever no canal para dar aquela força. E como diria minha ex, terminamos.